Bem-vindos à Sala do Banquete. Eu vos saúdo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste nosso espaço, a EBD em seu lar. Você é bem-vindo, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe e deixe também o seu comentário. Ele é muito importante. A lição número 8, de as causas da desunião devem ser eliminadas. O nosso textuário está escrito no Salmo 133, o verso primeiro: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A nossa verdade prática diz que a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Esta é a verdade que nós devemos colocar em prática. A leitura bíblica em classe é em Neemias, o capítulo 5, os versículos de 1 a 6, ou seja, 1 e o versículo 6 a 12 do capítulo 5 de Neemias. O objetivo geral desta lição é destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. Nesta lição, podemos aprender, no mínimo, 4 importantíssimas coisas que são indispensáveis para manter a obra de Deus ativa, esperando a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira é que a melhor arma, aprendemos na nossa lição, que a melhor arma contra o inimigo da obra de Deus é a união entre os irmãos. Nós aprendemos nesta lição e vamos entender isso. Em segundo lugar, é detectar o mal que está dissolvendo a união da igreja. Onde é que está o foco? Detectar para sanar. E, em terceiro lugar, que devemos agir rápido, com sabedoria divina, porém sem parcialidade, para sanar os problemas. E, em último lugar, devemos manter a união entre os irmãos depois de sanar as divergências. Como manter? Então, a nossa lição gira em torno dessas circunstâncias, ou seja, dessas ações, melhor dizendo. Então, o primeiro tópico aqui diz: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Qual era a base desta união? Porque todos eram do mesmo povo e todos confessavam o mesmo Deus, a mesma fé. Tudo tinha sido renovado, o altar tinha sido restaurado, conforme todos os preceitos exigidos pela lei. Então, eles estavam fundamentados para ter uma união exuberante depois de tudo concluído. Todos haviam experimentado aqui na letra B o despertamento que havia iniciado por Ciro, quer dizer, aquela ação que iniciou por Ciro, eles participaram. Eles conviviam, então era momento de estares unidos. Tocou a buzina, estava perto, todo mundo estava ali de mão dadas. No ponto 2 diz que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. Então, na igreja do Senhor, também precisa ter esta união entre os irmãos, entre os obreiros, os ministros, que não haja divergência, que não haja competitividade, que não haja busca de primeiros lugares, que haja a compreensão para que as coisas de Deus, elas andem, porque nós não podemos apenas achar que somos mais sábios e mais espirituais do que os outros. Não podemos aceitar o mal. Esse negócio de conviver com o mal, biblicamente, não. Não, absolutamente não. Então devemos entender as coisas para não se misturar, porque devido a tantas covardias, muitas pessoas são coniventes com o erro dos outros.
que façam assim comigo também. Eu peço até misericórdia a Deus de nunca acontecer, mas se caso eu vier a fazer, não trate com carinho não, porque pecado é pecado, desordem é desordem. Mas aqui fala sobre a união, de você entender que é a família de Deus, que está unidos em prol da mesma obra, da mesma causa. Diz aqui na letra B, na igreja levamos as cargas um dos outros. Será que levamos? Ou criticamos? Será que quando o irmão peca, a gente quer levar as cargas um dos outros? Eu não estou me referindo aos infratores, aqueles que promovem dissensões e contendas. Isso aí tem que ser tratado na vara, que é a palavra, entendeu? Mas os membros, os irmãozinhos, coitados, que sofrem, devemos ser complacentes com eles. Não estou me referindo ao obreiro rebelde, não, né? Ou a crente rebelde, não, que não quer conselho, que levanta o nariz e diz, para mim não dá mais. Problema dessas pessoas que agem assim. Eu estou me referindo àqueles que precisam de estender as mãos. Amigos que estão sofrendo, ovelhinhas que estão sofrendo. Por isso, na letra C diz, a união nos faz forte. Mas a união aqui não é estar unidos apenas fisicamente, mas é estar em concordância, estar de acordo. Eu jamais posso ir de encontro aos meus superiores se eles estão de acordo com a palavra de Deus. Aí sim. Mas se eles não estão, eu não vou. Mas se estão de acordo, eu baixo a cabeça, porque eles são meus superiores. E nossos presidentes da Convenção Geral, da CGADB, da nossa SEADES, enquanto eles estiverem na linha, eu tenho que obedecer. Agora, se contrariar a palavra de Deus, aí não. Então, quando ele fala aqui sobre o amor e o carinho e a compreensão, não é por aqueles perturbadores, aproveitadores. São as ovelhas que estão precisando de um amor. Porque a letra D diz o seguinte, que uma igreja que vive em união tem um bom testemunho maravilhoso. Dos vizinhos, dos amigos não crentes, daqueles que olham. É triste. Lá em Provérbios diz, quando nós vimos um justo cair, e quando uma pessoa lá do mundo nos chama e diz, olha, seu irmão fez isso, isso e isso, e disse isso e isso de vocês, um crente sair falando do seu pastor e da sua igreja, do ministério, por onde quer que ande, no trabalho, dando mau testemunho? Não. Então, a união aqui é caracterizada em que esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus, Gálatas 6 e versículo 16. Era todos unidos em comum acordo. O ponto 3 diz, esta união é uma verdadeira força. Como? Foi por causa desta união que os inimigos não prevaleceram. Eles não puderam vencer os judeus porque eles estavam unidos. E hoje muitas vezes nós somos vencidos em algumas batalhas porque os nossos soldados se aliam com os inimigos. Aí, paciência. Eu aprendi muito com o pastor Antônio Gilberto, quando ele falava que os obreiros deviam ser o guardião do ministério onde ele convivia e não perturbadores. Então, ele fala aqui, olha, os judeus numericamente bem inferiores aos inimigos, eles conseguiram construir o templo, o muro, tudo por quê? Através da união. Então, esta união é também o segredo da vitória da igreja. Quando estamos em comum acordo, quando Jesus disse, sejamos um como nosso Pai é um. E nós somos um, disse Jesus. Então, a base da união dos irmãos que eles viviam firmados naquilo que ouviram e aprenderam e mantinham-se de mãos dadas em prol desta obra. Parar e ouvir e, acima de tudo, ser tementes a Deus. O nosso segundo subtópico, ou seja, tópico, diz: o inimigo
a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era a ameaça, né? Então a união que eles viviam tão bem, tão unidos, e agora estava ameaçada. O inimigo agora a ser vencido não é um inimigo que age de fora para dentro, mas aqueles que agem de dentro para fora. Era uma ameaça interna, que quando o inimigo não consegue fragilizar a obra de Deus de fora para dentro, ele encontra aqueles fracassados espiritualmente e se utilizam como instrumento dele para que fracasse ou faça fracassar a obra de Deus. Aqueles que dão brechas, aqueles que dão ouvidos. E então eles estavam passando uma situação agora difícil. Então o problema agora era gerado entre os irmãos, não era mais dos inimigos, era entre os irmãos. Já pensou nisso? Às vezes a gente não sofre os ataques do mundo, mas estamos sofrendo. Você vê hoje irmão denunciando, a pandemia está aí, e a igreja tal está aglomerada. Irmãos, vigia, tenha cuidado. Se você vê alguém fazendo isso, aconselhe. Não, de jeito nenhum, deixa. Nós não somos aqui policiais, nem guardião de justiça humana, não. Nós somos discípulos de Jesus, Filho de Deus. Então o problema agora era com os irmãos. Era o problema da avareza praticada por quem jamais deviam praticar. Os nobres, os ricos. Essa ação era mais perniciosa do que os ataques de Tobias e Sambalate. Porque Tobias e Sambalate foram vencidos, mas esse aí era entre irmãos. Era poucos inimigos contra um grupo de inimigos contra o povo de Deus. Agora o povo de Deus estava se trocando os farpas e sendo perseguido. Então, número 1 diz aqui, logo para início, que do ponto 2, quando ele fala qual era a ameaça, né? E nós vimos que foi detectados por Neemias 3 males que ameaçavam a união entre os irmãos que estavam ali. Qual é a causa? Às vezes surge um assunto na igreja, mas qual é a causa primeiro? Aí você vê que tem um fofoqueiro, que tem um perturbador, que tem um traidor, que tem aqueles que não guardam o seu caráter cristão, agem como meninos e até como pessoas sem moral, quando falam mal de uma instituição a qual ele faz parte. Então devemos ter muito cuidado, porque 3 males que ameaçavam a união entre os irmãos. E Neemias detectou que havia um sistema capitalista selvagem, a selvageria, capitalismo. O juro estavam altos acima do proposto na lei, que explorava os mais pobres e enriquecia os mais ricos. Nós já passamos isso no Brasil, na época das inflações, da hiperinflação. Então era o mal da avareza, e a avareza não pode permanecer na casa de Deus, no coração do crente fiel. Então Neemias detectou 3 males malignos que estava dilacerando esta linda, maravilhosa união. O outro mal foi que era uma economia globalizada, um sistema que concentrava as riquezas nas mãos dos mais ricos e os pobres eram oprimidos. Está entendendo? A opressão. E em terceiro lugar, terceiro mal era a ganância sem limites por riquezas. Os bens dos mais pobres eram saqueados sem misericórdia. Não podiam pagar a dívida, então tomava casa, terrenos, bens, e com isso trouxe grandes males. Mas como diz aqui o ponto 2, como se explica esta grande justiça? Mas como? Que é que está acontecendo? Não era para acontecer isso, mas está acontecendo. Então,
Diante das atitudes animalescas dos nobres, o povo se uniram. Homens e mulheres, está no versículo 1 do capítulo 5, e fizeram um clamor. Sabe o que é clamor? É gritar, até que chegou aos ouvidos de Neemias. Quantas vezes o pastor não tem conhecimento do fogo estranho que está circulando no corpo da igreja e até por obreiro inescrupuloso, e alguém se omite em falar para o pastor, e quando o pastor chega no local só tem cinzas. Precisamos ver qualquer coisa estranha, procure o seu líder, comunique o seu líder. Isso não é fofoca não, isso é ação de um bom soldado, porque o pastor não é onisciente nem onipresente, mas ele precisa de alguém que lhe auxilie, alguém sincero e fiel. Então precisamos ter esta coesão. Então chegou aos ouvidos de Neemias, todo mundo se uniu. Imediatamente, Neemias reagiu, porque o povo estava passando o que? Ele constatou: fome. As dívidas estavam aumentando devido aos impostos exorbitantes, e a pobreza já era eminente, já se evidenciava a pobreza. Imagine que não é fácil lidar com o povo, mas quando o povo se une, Deus, ele opera maravilha no nosso meio. Então, quando Neemias olhou, que observou que havia fome, que havia tanto mal, que o povo já estava sendo alcançado pela pobreza, aí Neemias faz uma ação maravilhosa. Às vezes é preciso a gente agir desta forma, que acarretava essa pobreza, acarretava o povo à escravidão. Depois de estarem libertos dos inimigos, estavam sendo agora prisioneiros e escravos dos seus próprios irmãos. Eles se sentiam impotentes, já tinham perdido a esperança de uma solução, estava sendo vítima de uma aplicação ilegal que era a usura. Faltava amor por parte dos nobres e, acima de tudo, eles davam mau testemunho diante do mundo. Por esta razão, meus queridos irmãos, precisamos ter muito e muito cuidado, porque no nosso terceiro tópico, diz aqui que Neemias solucionou o problema. Neemias solucionou problemas. Neemias, ele diz aqui, Neemias convocou um grande ajuntamento. Primeiro, antes de convocar o povo, ele fez uma reflexão introspectiva. Está lá, ele olhou dentro dele e viu que também ele, indiretamente, estava contribuindo para que acontecessem essas coisas. Aí depois ele convocou todos a uma reunião para sanar o problema. Neemias, acima de tudo, ele dá um exemplo, ele deixa exemplo. Aí ele faz uma proposta, diz aqui, conciliadora, está no ponto 2. Ele: deixemos este ganho, restituir-lhes hoje. E Neemias estava incluso nesta proposta, porque Neemias também, ele recebia juro que não era ilícito. Era ilícito a usura, que é uma aplicação de cobrança de um juro exorbitante que não está proposto na lei, como chamamos de agiotas. Por isso o cristão não devem, não podem ser agiotas. E Neemias aqui se colocou e diz que ele e seus auxiliares haviam emprestado a juros. Notem bem, juro, mas não com usura. E Neemias agora estava disposto a abrir mão daquilo que era lícito, que eram os juros, para alcançar e socorrer os seus irmãos. E no ponto 3 diz que a proposta de Neemias foi acatada. Primeiro, para ser acatada pelo povo. A sua proposta pode não ser acatada por um, por dois, por três. Mas quando ela é acatada pelo povo, pela maioria,
mostra que é de Deus. E Neemias se colocou no lugar de todo o povo. Ele disse: vamos, nós abrimos. Ele disse vocês, ele disse abrimos, façamos. E ele agora conseguiu resolver o problema. E diz aqui que Neemias foi, a resposta dele foi acatada, a restituição foi feita, Neemias chamou. Observe que ele diz assim: restituí-los-emos e nada procuraremos dele, vamos devolver. Restituir, devolver o que pegou. E nada procuraremos dele, faremos assim como dizes. E Neemias fez com que fizesse um juramento. E depois que houve aquele ato simbólico, Neemias, e com o povo, confirmou aquele juramento solene como lei. Então é preciso que eu e você tome uma posição também diante de Deus para que as coisas da igreja sejam também sanadas. O quarto tópico diz: a paz voltou a reinar entre os judeus. Como manter a paz depois que foi sanada? Aquela turbulência conseguiu, ajustou. Como manter? Então o segredo está aqui. Seguindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com diligência. Surgiu, vai lá. Ouve, treina, prepara grupos que possa nos comunicar alguma coisa que está acontecendo. O líder não pode estar alheio, ignorante à situação do povo. Então, isso faz parte das atribuições do ministro. Uma certa vez eu procurei saber um problema e um obreiro, por infelicidade, disse: o pastor quer saber de tudo, quer se meter em tudo. Não, o pastor não quer se meter em tudo. Se tudo der certo, tudo bem, mas se der errado, diz, é membro da igreja do pastor fulano. Então o pastor ele tem que saber do que está ocorrendo dentro do ministério. Ninguém é obrigado a ficar na igreja, mas também o pastor não é obrigado a aceitar alguém que não aceite as regras e as normas da igreja. Tem que ser com decência e com ordem. E Neemias foi nesse sentido um exemplo para que os que estão à frente da obra do Senhor, ele se colocou para resolver o problema. O ponto 2 de problema relacionado deve ser tratado carinhosamente. Bem-aventurados pacificadores. Alguém diz: mas pastor, o senhor é muito calmo. Negócio, não, calma. Se fosse eu, sim, mas não é você, é eu. Para que qualquer coisa transforma a sala pastoral num fórum? Ou no foro? Não. Não. De jeito nenhum. Bota logo um de frente com o outro? Não. Vá para o joelho. Vá orar. E deixa que Deus resolve os problemas no silêncio. Ele vai te ensinar. Se ele disser fale, você fala. Se ele disser deixa que eu faço, deixa que ele faz. Então o obreiro ele precisa ter a percepção das coisas de Deus. Porque os problemas devem ser tratados carinhosamente, não é culpando, é ouvindo as partes, entendendo. Quando for tratar de um assunto de um irmão, cada obreiro primeiro deve se sentar no lugar do irmão, para que você trate ele como você queria ser tratado. Isso é um caminho maravilhoso. A letra diz aqui que a desunião representa uma obra da carne, está lá em Gálatas. E isso entristece o Espírito Santo. Porque a desunião, na letra B, diz que destrói a comunhão entre os irmãos, que é uma coisa preciosa entre a igreja, é a união, e essa desunião ela destrói. Aí você vê aqueles grupinhos, né? Aí você faz um almoço, aquele grupinho. Aí você faz uma viagem, aqueles grupinhos. Não. Por isso que não subsiste
Porque enquanto a gente se mantém nessa crueldade, Deus manda o vento, ó, e sopra as folhas secas para que a árvore seja podada naturalmente e possa florescer e dar frutos. Isso é muito importante. E eu fico muito preocupado que quando Deus sopra, Ele sopra para valer. Quando a gente quer atrapalhar a lavoura de Deus. A letra C diz aqui: finalmente devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre nós, entre os crentes, é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja, em João 17:4. Então, quando nós se unimos e damos as mãos uns aos outros e começamos a entender uns aos outros, que o obreiro comece a entender que ele é o auxiliar de trabalho, já tem o nome de auxiliar. O auxiliar de trabalho, ele olha a ação dos diáconos, porque para isso os diáconos têm que ter um bom serviço, que trabalhem unidos, respeitosamente. Os diáconos olham para a ação dos presbíteros. Os presbíteros olham para, não digo nem para os evangelistas, porque tem evangelistas que vão direto na ação de evangelismo, e o pastor olha para o comportamento dos irmãos, e os irmãos olham para o comportamento do obreiro, ou dos obreiros. Agora imagine um obreiro que traz dissensões, desuniões, turbulência, fofoca no meio do ministério. Qual a moral e o exemplo que ele tem de aconselhar um membro? Nenhum. A menos que peça perdão e se reconcilie, porque Deus não se deixa escarnecer. Um dia iremos prestar conta de tudo quanto fizemos aqui. Como tratamos da lavoura de Deus? Como cuidamos do edifício de Deus? Como tratamos o ministério que Deus confiou a nós? E como tratamos de nós mesmos, que somos a noiva de Cristo? Por esta razão, diz aqui que a união é uma força indispensável para a igreja, a verdade prática. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Que possamos sermos unidos e promotores desta união, para que Deus nos abençoe. A EBD em seu lar, bem-vindos à sala do banquete, e até a próxima, se o Senhor assim o permitir. Deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilhe, porque precisamos vivermos unidos até Jesus voltar. Um abraço e a paz do Senhor.